Olá pessoal, eu sou Andréa do canal Visitas Guiadas em Paris e hoje eu quero convidá-los a vir comigo à cidade de Beauvais porque eu gostaria de mostrá-los uma das mais lindas joias góticas da França, que é a Catedral São Pedro de Beauvais. Mas antes de convidá-los a ir comigo até a Catedral, eu quero falar um pouquinho sobre onde está localizada Beauvais, uma pequena introdução sobre Beauvais. Beauvais está situada na região da Picardia, a mais ou menos 90 quilômetros de Paris, tá? No departamento do Oise. É uma cidade que se desenvolveu desde a Idade Média, muito focada na manufatura do têxtil. E depois, no século XVII, uma nova atividade manufatureira vai se desenvolver, que foram as tapeçarias. Inclusive, até os dias atuais, a cidade se destaca na produção de tapeçaria. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa cidade sofreu muito. Acreditem vocês que grande parte da cidade foi destruída durante a guerra, mas, felizmente, a sua catedral foi, vamos dizer assim, salva. O que domina na paisagem urbana de Beauvais é a sua imponente catedral, símbolo da sua história e do seu passado. E é para lá que eu vou convidá-los agora a ir comigo. Vamos lá? Cercada por uma antiga fortaleza medieval, nós temos a cidade episcopal. A cidade episcopal é constituída pelo Palácio dos Bispos, onde viviam os bispos, né, que vocês podem ver aqui atrás de mim. Em seguida, nós temos a antiga catedral, a pequena catedral, olhem ela ali, daqui a pouquinho eu vou levá-los em frente para descobrir a sua arquitetura. A grande catedral, que nós vamos daqui a pouco entrar, e também algumas residências medievais que estão situadas mais na parte de trás ali do Palácio Episcopal. O Palácio Episcopal, pessoal, era muito importante porque os bispos de Beauvais, eles eram super importantes, eles eram considerados os pais da França. O que é isso? Quer dizer que na coroação dos reis franceses, no dia da coroação e consagração, que acontecia lá na Catedral de Reims, cada bispo tinha a sua função. Os bispos de Beauvais, eles tinham a responsabilidade de levar o brasão e também o manto real. Então, quer dizer, eles tinham uma importância muito grande na época. E o bispo, né, depois do incêndio que teve nessa catedral no século XIII, ele quis construir uma nova Roma, né, porque todos se inspiravam na grande Basílica de São Pedro em Roma. Então, seria a nova Roma aqui em Beauvais. Por isso, o gigantismo dessa catedral que nós vamos conhecer juntos agora. Aqui no bairro Catedral, além do Palácio Episcopal que eu mostrei para vocês, nós temos essa linda igreja. Essa é a antiga catedral da época carolíngia, lá do Império Carolíngio. Ela foi construída no século X, mais ou menos no ano 940, século X. Então é muito interessante que aqui nós podemos ver ao mesmo tempo a antiga catedral carolíngia e a nova catedral já do estilo da época, né? Época medieval e estilo gótico. Então nós temos uma ideia muito interessante da escala ao ver esses dois estilos arquiteturais juntos. Desse lado nós temos uma vista incrível do Palácio Episcopal, que hoje é o Museu Departamental aqui de Beauvais. Uma das particularidades da Catedral São Pedro de Beauvais é a ausência de esculturas, como vocês podem ver. É porque essa catedral, ela foi iniciada, né? Porém, ela nunca foi concluída. Eu vou contar para vocês no interior a história que vocês vão entender essa questão. Iniciada, porém, nunca concluída. Agora eu convido vocês a entrar comigo na catedral. Vamos lá?
Nós estamos aqui dentro da Catedral de São Pedro, em Beauvais. Eu gostaria de mostrar a vocês aqui, pessoal, como é que é o plano, né? Esse plano arquitetural de uma catedral gótica. O que é interessante nessa catedral é que ela não foi construída inteiramente. A única parte que foi construída é essa. Aqui nós temos o choir, que é o coro, que é o altar litúrgico, né? O deambulatório, né? Algumas capelas laterais e o transepto, que também foi construído, né? E essa parte não foi construída. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês por que ela não foi construída. E aqui, então, vocês têm o plano completo aí em 3 dimensões, para vocês verem essas características aí arquiteturais, o portal, essa parte aqui do transepto, essa parte do coro, né? E toda essa estrutura, né, que dá essa sustentação, vamos dizer assim, para toda a estrutura da catedral. 48 metros de altura. É a altura de um prédio de 15 andares. Só que os prédios de 15 andares, eles têm toda uma estrutura de sustentação, as paredes, as fachadas. E aqui, pessoal, não tem toda essa estrutura de sustentação. Essa grande voûte, essa abóbada, esse teto, estava, vamos dizer assim, suportada apenas pelos pilares que vocês veem. O que acontece? 12 anos após a construção, acontece um acidente. O primeiro acidente acontece. Essa abóbada vai cair em parte, né? A abóbada vai desmoronar e uma reforma deverá ser feita, né? Então eles vão fortalecer todos os pilares que vocês veem que suportam ali essa parte do coro. Esses pilares serão reforçados. O tempo passa, chega o ano 1300, depois vem o ano mais ou menos 1330, começa a Guerra de 100 anos e aí para tudo, né? A catedral para, nada mais é construído, tá? E depois os trabalhos, as obras serão retomadas somente no século XVI. Século XVI, as obras retomam e é quando eles vão construir o transepto. O transepto é essa parte central aqui, tá? Esses 4 grossos pilares que vocês veem, né? Esses 4 grossos pilares formam parte então do transepto. O que é o transepto? Em uma catedral nós temos o plano, que é na forma de uma cruz latina. Então nós temos o coro, que vocês estão vendo ali atrás, o transepto, que é essa parte aqui onde nós estamos, né? E a nave, que normalmente é nessa direção. O transepto foi então construído. O bispo da época, vendo essa maravilha, decide construir uma torre. Ele quer construir uma torre, uma flecha, né, vamos dizer assim, e lá no topo ele quer colocar uma cruz. Na verdade,
era para ser a flecha mais alta da cristandade, com uma cruz lá no topo, né? O projeto começa, essa flecha é construída e 4 anos depois da construção dessa flecha, eles sentem que alguma coisa não está legal, esses pilares podem ser que eles não suportem essa flecha. E aí eles decidem de refazer, né, tipo trabalhar para dar uma sustentação melhor nessa flecha. Só que daí o bispo diz o seguinte: bom, nós vamos esperar passar a festa da Ascensão e depois da festa da Ascensão nós vamos fazer as obras aí de fortalecimento do transepto e da flecha. No dia da Ascensão, a cerimônia acontece aqui na catedral e quando a multidão já está praticamente saindo da igreja, olha o que acontece, um novo acidente. A flecha vai desmoronar totalmente no sentido norte. Então, não atingiu ninguém, não teve feridos, na verdade tiveram somente 2 feridos, né? E aí, depois desse momento, o que eles fizeram foi não construir mais flecha e simplesmente só fortalecer mesmo essa parte do transepto. E aí tem uma história muito interessante sobre esse acidente, que ninguém quis subir lá em cima para retirar os escombros, né? E aí o bispo, ele colocou na responsabilidade de um prisioneiro que estava condenado à morte. Tipo assim, eu te dou a salvação se você subir lá em cima para retirar esses escombros, né? Então, ninguém quis subir e o bispo propôs a esse condenado de fazer o serviço. E a nave dessa igreja, por que ela não foi concluída? Século XVI, pessoal, foi quando retomaram os trabalhos. Século XVI, nós já estamos no período do Renascimento, acabou a Idade Média. Existem 2 teorias que tentam explicar por que a nave nunca foi concluída. A primeira delas diz que foi porque acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro, nós não vamos investir para construir uma nave nessa igreja. A outra teoria diz que, na verdade, foi mais uma questão assim de sentimento mesmo. Acabou a Idade Média. A Idade Média é o período em que Deus é o centro do universo. Então a ideia de subir muito alto nessas catedrais é se aproximar de Deus. O Renascimento já não é mais isso. O Renascimento é o humanismo. O homem é o centro do universo. Então eu não tenho mais esse interesse de subir essa catedral, né? De subir essas abóbadas assim em alturas extraordinárias, vamos dizer assim. Então por isso a catedral nunca foi concluída. O terceiro grande acidente que atingiu essa catedral foi durante a Segunda Guerra Mundial, porque parte da cidade foi destruída e a catedral ela foi salva, porém os vitrais sofreram muito. Então hoje aqui na catedral nós temos poucos vitrais que são do século XIII, período de construção da catedral, né? Os mais antigos realmente estão situados aqui na parte do coro, né? E algumas capelas laterais. A maior parte dos vitrais são do período pós-Segunda Guerra Mundial.
Eu estou aqui diante de uma das joias mais lindas aqui da Catedral de São Pedro de Beauvais. É esse lindo relógio astronômico. Esse relógio, pessoal, ele é do século XIX. Imagine que ele tem 90.000 peças, 90.000 peças, 12 metros de altura por 6 metros de largura, gigantesco. Ele é super completo, ele é super preciso, né? Ele marca muito bem as estações do ano, ele marca os eclipses totais que acontece a cada 365 anos. Ele marca inclusive as marés, as grandes marés do Monte Saint-Michel. E vocês estão vendo esse pêndulo aqui? Esse pêndulo, ele pesa 45 quilos, imagina, ele é gigantesco, né? E ele é dividido em duas partes, né? Que é a parte terrestre, a parte baixa, e a parte celeste, que é a parte alta. Então lá no topo, vocês verão que tem um conjunto de escultura. Essas esculturas representam o julgamento final, o último julgamento que está descrito no Evangelho de Mateus. Então é uma das joias mais lindas aqui da catedral e funciona, como vocês podem ver, o pêndulo trabalhando ali. Eu estou aqui agora diante das antigas muralhas da cidade, como vocês podem ver aqui. Até o século IV, que é considerada a época galo-romana, existia uma antiga cidade aqui, de mais ou menos 160 hectares. E essa era o coração, esse aqui era o coração da cidade. Aqui nos nossos pés, por exemplo, nos meus pés, né, estava situado o antigo fórum da cidade. E depois do século IV, a cidade ela vai continuar nessa mesma localização e será aqui que será construída depois a catedral e todo o palácio episcopal. O fato de ser uma catedral incompleta faz da Catedral de São Pedro uma originalidade única nos dias de hoje. A pequena catedral, a carolíngia e a catedral gótica formam um conjunto, né? Um único monumento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu convido vocês a dar o seu like, deixar o seu comentário, enviar para os amigos e aproveitem para se inscrever no canal. Conto com vocês e até o próximo vídeo. A bientôt!